Pediram para eu continuar falando de transoperatório ou intraoperatório. Então vamos lá, vamos começar pela nomenclatura, tá bom? O Conselho Federal de Medicina tem nas suas normativas o termo intraoperatório como aquilo que é feito durante a cirurgia. E ele considera lá na sua normativa que transoperatório é a parte dos curativos, ou seja, ainda não houve a finalização total do processo cirúrgico, mas ele já faz parte da conclusão. Então, por isso, eu, da Elis, gosto de usar o nome transoperatório por causa disso, porque está escrito lá no Conselho Federal de Medicina que a parte de esparadrapagem faz parte do transoperatório e o de curativo, e o taping não deixa de se encaixar nesse processo. Então, por isso eu chamo de transoperatório, ok? Então, esse para mim é a nomenclatura que mais se assemelha àquilo que o Conselho Federal de Medicina determina, mas é só uma questão de semântica, desde que eu entenda que transoperatório ou intraoperatório é o que vai ocorrer naquele momento da chegada da paciente no hospital e na sua alta. Então, cada local, gente, tem uma doutrina. Por exemplo, o médico com quem eu trabalho, eles me permitem colocar o transoperatório assim que acaba a cirurgia. O pessoal limpa a paciente, passa algodão, limpa, remove resíduos de sangue, substâncias, e eu coloco o taping, e aí ali no bloco cirúrgico nós colocamos a malha cirúrgica na paciente com a ajuda de toda a equipe, inclusive da médica. Tem outros locais que a paciente sai do centro cirúrgico com o taping, mas a malha cirúrgica só é colocada lá na sala de recuperação. Tem outros locais que o taping também é colocado lá na sala de recuperação, junto com a malha, e aí as enfermeiras ajudam a profissional. E tem locais que a malha e o taping vão ser colocados somente lá no quarto, ok? Qual tá certo, qual tá errado? Não existe certo e errado. Existe a doutrina daquele cirurgião, a doutrina daquela equipe médica, e nós temos que aprender a respeitar isso e se integrar com este princípio e com este esquema que foi proporcionado pra gente, do qual a gente faz parte. O que a gente tem visto por aí, que já há algum tempo eu tenho falado, quem foi meu aluno sabe disso, é a questão do mercenarismo. E aí é assim, a profissional, independente da profissional que é, vai no hospital nos últimos 10 minutos da cirurgia, entra lá, coloca o trans e vai embora. Então a gente há mais de ano tem falado sobre isso, sobre a importância da profissional que vai fazer transoperatório estar lá no hospital. Primeiro porque você vai conhecer a paciente e, claro, o ideal, o mundo de Alice seria eu acompanhar a paciente num pré-operatório, como era feito há 20 e poucos anos atrás, quando eu entrei em pós-operatório, quando nós trabalhávamos a parte do sistema linfático, aumentando a imunidade, nós trabalhávamos fortalecimento muscular da paciente, nós fazíamos esfoliação para ativar o turnover celular. Então nós cuidávamos dessa paciente 2 meses antes do processo cirúrgico. Hoje a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a paciente faz os exames na segunda, opera na quarta, e nós não temos tempo de fazer esse tipo de coisa. Mas isso não significa que a gente não possa tentar conseguir um tempo para conhecer essa paciente antes da cirurgia, pelo menos conversar com ela no hospital, se for possível, ou pedir que o médico com quem a gente trabalha coloque nessa paciente um pedacinho de taping para a gente ter a certeza de que não vai haver uma reação alérgica com relação ao taping que nós vamos colocar ali no transoperatório. Então, a gente sabe que existe um mundo de Alice,
mas que não é a realidade para todo mundo. Por isso que eu disse, a minha realidade dentro da minha equipe, das equipes que eu trabalho, é a colocação do meu trans na sala cirúrgica com a paciente limpa, e inclusive quem me ajuda é o próprio cirurgião e a própria instrumentadora e a própria enfermeira da equipe. Isso não é regra, né? Mas é o mundo de Alice para mim, que faço transoperatório, mas que fico assistindo a cirurgia. Dada, você não enjoa? Não, eu não enjoo. Eu não enjoo porque cada cirurgia tem a sua peculiaridade. Cada mamoplastia tem detalhes diferentes. Cada lipoaspiração tem detalhes diferentes. Cada abdominoplastia, dermolipectomia tem detalhes diferentes. Naquela paciente não foi possível fazer aquele esquema original idealizado pelo médico. E são essas mudanças de última hora que são importantes que a gente esteja presente ou que tenha o diálogo. E isso a gente já vem falando há muito tempo nos cursos. Por quê? Porque se criou uma cultura de que transoperatório dá dinheiro, eu vou lá, coloco o trans, vou embora e que se lixe. E não é assim que funciona. A gente é responsável por essa paciente, pelo resultado dessa paciente, pela autoestima dessa paciente, pelo resultado desse cirurgião. O que a gente tem visto a cada dia, e quanto mais a gente trabalha, por exemplo, essa semana eu tenho 8 transoperatórios para fazer, o que a gente tem visto cada vez mais? A gente tem visto que os profissionais querem utilizar a bandagem elástica adesiva baseado em conceitos errôneos, baseado em conceitos antigos, de, por exemplo, a questão do preparo da pele. Alguns anos atrás, nós tínhamos no Brasil única e exclusivamente as fitas da Kinesio Taping, que custavam em torno de 200 e poucos reais um rolo. Para que a gente conseguisse trabalhar, começaram a surgir as fitas que começaram a vir desses sites de compra da China. E aí vinham fitas com baixíssima quantidade e qualidade de cola. Em função dessa baixíssima quantidade e qualidade de cola, muitos profissionais aderiram a uma doutrina de passar álcool, éter, acetona, leite de magnésio na pele dos pacientes. O que acontece é que, como profissional da estética e como profissional conhecedora de pele, que é a minha formação, a gente sabe da existência do manto hidrolipídico ou da emulsão epicutânea. E quando eu removo essa emulsão epicutânea, esse manto hidrolipídico, eu simplesmente tiro toda e qualquer defesa da minha pele com relação aos agentes externos, sejam eles agentes bacteriológicos e da microbiota, que eu tiro a microbiota de defesa também, como a defesa de agentes corrosivos, que são, na verdade, álcool, éter, acetona, leite de magnésio e por aí vai. Então, esse é um dos principais problemas, a gente entender a fragilidade que a pele se encontra. Outro principal problema é a gente lembrar que nós estamos num território sem pesquisa. As pesquisas que nós temos estão relacionadas à oncologia. E a pesquisa que nós temos, as colocações que nós temos e as doutrinas de colocação que nós temos estão relacionados a indivíduos de pele íntegra, mas não de pele com comprometimento vascular imediato ali. E algumas pesquisas, claro, da área da oncologia, onde a gente tem comprometimento linfático. E aí o que a gente vê é a propagação de uma série de técnicas sem nada de documentação. Então, como eu falo lá no mestrado, que a gente fez as análises e eu mostro esses gráficos, esses dados nos cursos para vocês, que é a análise de tração, de quantidade de força, de vetor de força, e eu venho falando isso desde 2016, quando eu tenho dado o curso, que é a questão de que todo taping é mecânico. A partir do momento que ele tem 0,01 de força, tá? Ele é taping mecânico. Ele vai fazer mobilização de tecido em maior ou menor grau. A única diferença entre eles é que essa mobilização de tecido, ela pode ter uma tração pequena e essa tração promover descompressão da camada epidérmica dérmica, ou a gente pode ter uma contenção, uma vez que taping não faz compressão. Isso já está provado mecanicamente. O taping não comprime nada, ele só contém, ele não deixa que aconteça.
cabeça. E aí a gente tem um outro problema, que é a colocação da malha cirúrgica sobre esse taping que não faz contenção e que faz uma pequena força de pressão negativa. E aí a gente tem números, né? A gente consegue hoje já ter números com relação a diferenças numéricas e mostrar que essa tal compressão proposta não existe. Mas, Dada, como é que acontecem os resultados? Os resultados acontecem por um sistema chamado sistema somatosensorial, onde a gente tem uma ativação dos mecanorreceptores que, inclusive, ganhou prêmio Nobel há 2 semanas atrás. O prêmio Nobel de Medicina, gente, foi dado para os termorreceptores que fazem parte do sistema somatosensorial. Então, ele está mostrando o quanto são importantes para a cura de várias doenças. E aí, claro que qualquer taping, a gente mostra isso muito claramente quando a gente coloca micropore, que poderia ser fita isolante, dupla face, fita crepe, e eu venho falando isso há pelo menos 2 anos, sobre essa questão importante da resposta somatosensorial e não na questão mecânica. E aí a gente fica falando sobre isso e as pessoas ficam inventando e querendo criar técnicas sobre uma coisa que fisiologicamente a gente sabe que não precisa de um artigo científico para entender que se eu tenho 3 de descompressão e boto uma malha cirúrgica que tem 16 menos 3 é 13. 13 do que? 13 de compressão, de contenção e compressão da malha. Então o que aquele taping está fazendo ali embaixo? Então a gente não pode comparar o taping compressão negativa, mecânico compressão negativa ou taping descompressivo do paciente saudável, ou seja, do paciente que não está sujeito a uma malha compressiva, o paciente que fez uma cirurgia de joelho, como a gente tem estudos que mostram aumento de temperatura do taping descompressivo, né? A gente tem um estudo que faz, inclusive, mostra as termografias. Nós fizemos isso no nosso estudo, no ensaio clínico com as 24 mulheres, mostrando o aumento de temperatura da região e que por isso a gente promoveu bastante vascularização. E aí a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante nesse transoperatório, que dependendo da fita que eu escolher utilizar, eu vou ter um aumento de aquecimento. Caso, por exemplo, das fitas escuras, roxo escuro, azul marinho, marrom escuro, preto, são fitas que tendem a guardar mais temperatura naquela região e aí, consequentemente, se eu guardo mais temperatura, eu promovo uma vasodilatação maior e, com isso, uma aceleração de metabolismo e uma aceleração de retirada de catabólito. Então, para essas coisas, eu não preciso ter um artigo científico publicado. Eu simplesmente tenho que ter o bom senso de associar os meus conhecimentos. Associar os meus conhecimentos de pele, associar o meu conhecimento de aquecimento e vasodilatação e, com isso, entender qual o efeito dessa vasodilatação e desse aquecimento nesse transoperatório dessa paciente de cirurgia plástica que, sobre esse taping, vai colocar uma malha contensiva que vai gerar mais aquecimento ainda. Então, essas coisas, gente, elas são coisas muito lógicas, porque, primeiro, que é muito simples a gente documentar esse calor através de câmera termográfica. No nosso estudo, a gente mostrou lá, inclusive, a quantidade de graus que é de elevação de temperatura num taping linfático, por causa desse aumento de espaço que ele faz e de descompressão. E aí, se a gente consegue documentar isso com câmera termográfica, em todos os pacientes que fizeram e participaram do estudo, nos 24, em todos os pacientes que a gente tem feito transoperatório, é uma questão de olhar os dados e aí entender esse calor aí. Então, esse é uma das primeiras coisas que, quando a gente fala de transoperatório, é pensar exatamente nisso. O que eu quero com o transoperatório. A outra coisa importante que tem sido falado cada dia mais, principalmente nos meus cursos que abordam isso desde 2016, é a questão de que cada cirurgia é uma cirurgia e que eu não posso tratar uma cirurgia de abdominoplastia tradicional, uma cirurgia de abdominoplastia 360, uma cirurgia de abdominoplastia em âncora, uma reversa, ou uma lipo de alto, uma lipo suave, uma lipo de média, da mesma maneira. E eu também não posso tratar da mesma maneira o trabalho de um cirurgião e de outro cirurgião. Por quê? Porque são técnicas completamente diferentes e a gente já começa pelo princípio do tipo de infiltração
região que foi usada para se fazer, por exemplo, essa lipoaspiração. Então nós vamos ter algumas lipoaspirações com muito mais infiltrado, e aí nós temos um volume ali de soro, um volume líquido muito maior do que outras lipoaspirações que não têm a mesma quantidade de infiltrado. Nós vamos ter lipoaspirações que o médico requer, exige, solicita, pede a ordenha para que esse infiltrado seja removido dali. Assim como nós vamos ter lipoaspirações que vão necessitar de alongamento imediato. É como a gente falar das cirurgias de mama. Até algum tempo atrás, a gente sabia que a paciente não deveria movimentar os braços. Hoje, a gente tem técnicas cirúrgicas que o movimento do braço não só é bem-vindo, como é necessário. Então, se eu vou fazer uma colocação de taping, uma cirurgia que tem alça muscular e essa paciente vai levantar o braço, eu vou fazer um tipo de colocação que não gere nela atrito e queimaduras e bolhas por atrito na região de axila e braço. Se a minha paciente ela vai ficar com os braços sem movimentar, a minha colocação de taping ela tem que ser outra. Assim como se eu vou atender uma paciente, que foi a experiência que eu vivi na sexta-feira lá em Curitiba, eu vou atender uma paciente de explante com mastopexia e enxertia, eu tenho uma situação completamente diferente de uma mastopexia normal. Se eu vou ter uma mastopexia com lipoenxertia, eu não quero que o meu taping remova dali a enxertia e acelere essa absorção de gordura que foi inserida naquela região. Então, o que a gente tem observado é que nem todo mundo domina as variáveis das cirurgias como deveria, e nem todo mundo domina as condições de pele como deveria, e nem domina as condições de taping como deveria. Ou seja, minimiza o potencial da ferramenta, que é o taping, achando que pode fazer qualquer coisa, porque eu faço desse jeito e funciona, e esquece dos pormenores de cada cirurgia. Então, a minha experiência na sexta-feira de estar num centro cirúrgico assistindo, e eu vou novamente agradecer o Dr. William Ishikawa e a Evelyn por terem me proporcionado esse aprendizado, só veio para mostrar para mim que esse raciocínio que eu tenho de dar a vocês num curso de taping, como é o Surgical, um volume de informações cirúrgicas adequado para que vocês possam realmente ir para dentro de um centro cirúrgico com um embasamento bem mais sólido do que aquele que a gente tem. A gente não pode ter um curso surgical, por exemplo, onde só se fale de cirurgias de abdômen, porque cada dia mais nós temos variáveis nas cirurgias de mama, nós temos mamoplastias, mastopexias, ginecomastias, os explantes, cada dia mais nós temos variações nas lipoaspirações e cada um com uma doutrina. Nós temos as lipos suaves, nós temos as lipos de média, as lipos de alta, as lipos de média com técnicas completamente diferentes das lipos de média com muita técnica, as lipos de alta definição com técnicas completamente diferentes da Total Definer, que é uma outra doutrina. A gente tem aí as cirurgias de cruroplastia muito diferentes. Nós temos as completas, temos as parciais, assim como nós temos as cirurgias de bráquio, assim como nós temos todas as técnicas de glúteoplastia, e além disso nós não estamos nem falando dos planos, porque quando nós falamos de uma mamoplastia, nós temos planos muito diferentes. Uma glúteoplastia, nós temos planos diferentes de inserção dessas próteses, e esses planos, eles tornam o trabalho do taping completamente diferenciado, de não ser a mesma coisa. Então, se eu vou fazer um transoperatório de uma técnica que eu não
domino, ou eu vou chegar porque eu quero dinheiro 10 minutos antes de acabar, boto o tape e vou embora, é melhor que eu tenha consciência e domínio de uma técnica puramente sensorial. E eu não me preocupo com a técnica propriamente dita do tape, mas sim o estímulo somatosensorial que ele vai fazer naqueles mecanorreceptores, que ele vai fazer naqueles nociceptores, onde ele vai fazer a movimentação dos leucotriênios, da interleucina, vai auxiliar a remoção da dor, sem necessariamente mexer com a questão de tração de pele. E aí, entender que esses retalhos cutâneos, que são cada vez mais finos, principalmente na técnica dele, não podem estar submetido a nenhum tipo de tração. Por quê? Porque é um retalho extremamente fino, e por menor que seja a tração que vai ser colocado, essa tração fina vai mexer com essa camada epidérmica de 0,2 milímetros e 0,4 milímetros da derme, de maneira que possa cisalhar e vai cisalhar essa pele. E esse cisalhamento vai acabar levando a danos muito significativos. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto algumas colocações de taping de qualquer jeito, que estão, pela tração colocada, na ânsia de eu ganhar aquele dinheiro, da ânsia de eu achar que eu sei, da ânsia de eu ter feito um único curso e achar que eu aprendi tudo, estarem gerando decência. E a decência é uma complicação que não interessa para ninguém, nem para o médico, nem para o profissional que atende e nem para a autoestima desse paciente, porque vai gerar um complicador de cicatrização. Então, o transoperatório, ele é uma técnica que tem a sua valia, muita valia. Ele é uma técnica que está em estudo constante, porque ele é uma técnica de característica muito própria do Brasil, uma vez que o Brasil é, sem sombra de dúvida, nesse momento mundial, o país que mais opera, porque o mundo todo parou no Covid, o Brasil não. O Brasil tocou a fazer cirurgia. Mas nós precisamos entender que trabalhar com o trans pós-operatório, ele requer de qualquer profissional que tenha essa vontade, essa habilitação, estudos que começam na epiderme, para que a gente não veja acontecer ou escute coisas do tipo passar leite de magnésia na pele para aumentar a aderência, passar acetona para pôr ou para tirar, passar removedor de megahair, que é uma água rasa, um solvente. Qualquer hora vão estar passando querosene no paciente, passar spray de cabelo em cima para ajudar a grudar, passar éter, passar acetona. Então, sim, acetona, éter e álcool é lugar comum. O álcool, então, é lugar comum. E aí a gente começar a entender que a pele tem um manto hidrolipídico protetor, a cola é um agente acrílico, porque assim, ó, na verdade, gente, se vocês perguntarem para os profissionais qual a cola que tem no teu tape, ela vai te dizer assim, é cola acrílica médica. Isso não é verdade. A gente tem 3 tipos de cola básicas que são usadas no taping, e elas vêm de países distintos, fábricas distintas, com pHs distintos, que quem estuda mais a fundo esse recurso sabe, inclusive, que nós temos colas para pele caucasiana, asiática e pele negra. Então, quando eu vou lá e proponho que o meu taping seja pré-aplicado antes um solvente ou um produto cáustico, como eu postei hoje, eu, na verdade, não sou um profissional da saúde, né? Eu sou anti-saúde. E isso é muito grave. Por quê? Porque à medida que eu vou causando essas lesões e vou dizendo pro paciente que o problema foi a alergia dele, aí a gente vê lá alguns profissionais indicando substâncias que são para remover a cola do micropore. A cola do micropore, a cola do esparadrapo, nem de longe é a mesma cola que vai no taping. Então, assim, a gente tem acesso a essas informações? Sim. Quem estuda tem. Quem faz bons cursos tem. Quem dá bons cursos conhece tudo isso. Assim como conhece a quantidade de cola que tem numa fita. Ou seja, quando eu estou ministrando o meu curso, eu estou dizendo, baseado num artigo científico,
científico usado, inclusive, para tese de doutorado, quantos por cento de superfície de cola eu tenho coberto pelo taping? E quantos por cento eu tenho de superfície de bandagem para a pele respirar livremente? Então, todo o nosso problema tá muito mais não em colar as fitas. Esse problema eu acho que é um problema, inclusive, secundário. Mas o problema está no fato de que as pessoas não conhecem as fitas. Não sabem a diferença entre uma marca que tem algodão retorcido e uma marca que tem algodão penteado, por exemplo. As pessoas chegam ao ponto de achar que uma bandagem estica 100%. Se a bandagem esticou 100% na tua mão, é porque ela já está fora do padrão descrito na literatura, que é de 40 a 60. Isso é o uso, a prática clínica. A outra questão é, eu vou botar minha bandagem numa máquina e vou tracionar. Se eu tracionar uma bandagem numa máquina, ela vai de 80 a 180 newtons até ter as primeiras rupturas. Só que a minha mão não é máquina, minha mão não faz a tração da máquina. A máquina é teste mecânico. A máquina é teste de engenharia mecânica. É teste que a gente usa para ver resiliência, lei de Hooke e outras coisas mais, que não é a força que nós temos na mão. Então, a gente tem que conhecer o nosso material antes de estar aplicando ele. Se a gente procurar os artigos que falam de taping contensivo, por exemplo, para contenção articular, a gente vai ver que a maior parte deles tem problema. Por que tem problema? Porque todo taping, e isso está lá nas pesquisas que a gente fez, todo taping tem uma perda de elasticidade. O taping funciona no pico a primeira meia hora e a partir dali ele começa a ter uma perda de elasticidade. E essa perda de elasticidade vem sendo feita com arraste da célula. Quanto que ele perde? A gente tem os cálculos, a gente fez isso, os gráficos estão lá na aula, estão muito claros no trabalho de que a gente mandou para engenharia, da engenharia. Quando a gente fala certas coisas, a gente tem, no mínimo a gente tem que ter os dados para mostrar, para que a gente possa entregar para vocês uma informação mais coerente. Por que a gente condena a remoção no banho? Não precisa de artigo científico, é uma coisa óbvia. Qualquer esteticista de curso técnico e de curso livre sabe, toda vez que eu molho a pele, eu fragilizo a capa córnea. Aí eu tenho uma fita cuja cola acrílica está aderida na capa córnea, cuja cola acrílica reage em aumento de aderência com o calor, e aí eu peço para o indivíduo que se meteu embaixo da água quente e aumentou a aderência da fita na capa córnea, que está fragilizada porque está molhada, arrancar. Ou seja, eu tenho duas combinações, de uma cola aquecida que grudou muito e de uma epiderme que está com a capa córnea frágil. É óbvio que quando eu remover essa fita, eu vou ter lesão. É óbvio, gente. Eu não preciso artigo científico descrevendo isso. Por quê? Porque eu sei que a retirada da fita é um peeling mecânico. Como é que funciona os peelings peel-off? O que são os peeling peel-off? Não são descolamento de capa córnea? Se o peel-off, que é daquela finurinha, faz aquele estrago, imagina uma cola médica desgrudando de uma pele molhada, com a capa córnea molhada. Então, eu preciso começar a sair da irresponsabilidade de ficar colando fita, ensinando a colar fita porque eu acho, porque eu penso que dá certo, porque eu vi que dá certo, porque na minha prática dá, para uma coisa que tem mais embasamento. Então, isso eu acho que tem que mudar na nossa cabeça. Por isso, a proposta foi taping consciente. Então, a gente tem que começar a entender o trans, em vez de ficar brigando quem é que vai lá fazer o trans, se é maço, se é físio, se é esteticista. A nossa preocupação tinha que ser essa, a nossa preocupação tinha que ser que vai fazer o trans pessoas que têm estudo e conhecimento, pessoas que estudam pele, pessoas que fazem vários cursos que são sérios, e começar a buscar nos nossos cursos não o cola-cola de fita, mas sim o embasamento antes, os princípios, o que existe na literatura que está disponível, o que a gente tem de dados disponibilizados de estudos que estão em andamento. Eu mesmo estou com 8 estudos mecânicos em andamento e estou subindo 3 ensaio clínico para a Plataforma Brasil e para a Rebec. O que a gente precisa saber antes de colar fita? Gente, colar fita, até meu chimpanzé de estimação cola. Qualquer criança de 2 anos cola. O grande problema é quando você cola, qual resposta
resposta você consegue dar para quem te pergunta as coisas? Você está brincando com a vida de duas pessoas. A primeira é o seu cirurgião ou o cirurgião para quem você foi fazer o seu trabalho. É o trabalho dele que você está melhorando ou está estragando. Segundo, a pessoa. Você, se fizesse a sua cirurgia, a sua irmã, sua mãe, sua cunhada, as pessoas que você ama, fizessem a sua cirurgia em decorrência da sua imperícia, porque isso é imperícia e cabe processo. Eu já falei isso pra vocês, cabe processo por imperícia e cabe processo por lesão corporal, as duas coisas. Vocês ficassem com cicatrizes que não eram pra ter, ficassem com hipercromias que não eram pra ter, ficassem com lesões epidérmicas, dérmicas que não eram pra ter. Então, não é só não ter o dinheiro e parar de ser chamada. Isso é muito pequeno perto do resto. Nós não estamos aqui para esculhambar a vida das outras pessoas. Nós estamos aqui para ser fonte de ajuda. Nós estamos lidando com um ser humano e a gente tem que começar a olhar o outro como sendo nosso, o nosso filho, a nossa mãe, o nosso irmão, ao invés de ir lá e fazer de qualquer jeito, porque não tem nada a ver com isso, eu só quero meu dinheiro daquilo ali. E aí quando eu falo que o Surgical é um curso que tem prova a cada módulo, que se você não passar pela prova, você não vai adiante, que se você não passar pela prova final, você não recebe seu certificado, que a gente tá embasando o máximo possível, que são, no curso DELET Internacional são 373 aulas, no curso Surgical são 220 aulas, entre vídeos, entre artigos, entre material de cirurgia, material de apostila, a gente tá tentando trazer, eu tô trazendo para vocês o máximo do que existe. E não me engana que eu gosto. E não só falar de transe pós-operatório, porque o nosso paciente do pós-operatório, gente, ele também tem enxaqueca, ele também tem cólica, ele também tem constipação, e o profissional que vai trabalhar com pós-operatório tem que saber usar as ferramentas que existem para beneficiar esse tipo de problema para o seu paciente. Então, o transoperatório, ele tem que ser olhado, sim, como uma oportunidade, um novo nicho de mercado, desde que eu faça uma autoavaliação no meu conhecimento e eu reconheça que eu sei, que eu não sei, que eu preciso estudar e que, principalmente, se eu não tenho respostas, o meu paciente não é amostra de estudo. Amostra de estudo do tipo, eu não sei pôr, mas eu vou lá e faço, porque eu não vou dizer que eu não sei. Isso é experimento. Lugar de fazer experimento é no seu trabalho, na sua dissertação, no seu TCC, na sua tese, nos seus ratinhos, nos seus coelhinhos, não no paciente, não no paciente de um médico. Então, se eu não domino o trans, eu não deveria estar lá dentro daquele centro cirúrgico fazendo trans. Se eu não me sinto seguro e não domino, eu que peça para alguém que domine, para acompanhar no centro cirúrgico, eu observe, eu tire dúvidas, eu bote a bunda, eu estude, que é como eu digo, são mais de 90 livros em pelo menos 14 idiomas diferentes que eu tenho aqui dentro de casa para estudar. Eu tenho mais de 2.000 artigos lidos para condensar tudo que eu preciso. E não só especificamente de tape, de processo anestésico, de processo de sutura, de pele, de técnicas de cirurgia. Porque se eu tô querendo trabalhar com transoperatório, eu preciso conhecer o operatório. Então, gente, a nossa responsabilidade a cada dia aumenta. Porque eu até fazer um curso de lipo-MD, até assistir um explante com lipoenxertia, eu não fazia esse trans. Então, isso se chama ser consciente, ser ético, que eu não sei, eu não faço. Porque não adianta eu ir lá, linda, maravilhosa, pegar o dinheiro do trans, mandar a paciente para uma outra profissional atender o pós e entregar a paciente para outra profissional toda cheia de bolha e marca. E ainda o que é pior, ainda vir para a paciente e digo, o problema é que tu é alérgica. Quando, na verdade, quem cometeu aquele crime, porque isso é crime, fui eu. Fui eu que cometi aquele crime ao ter domínio suficiente para fazer aquilo ali. Seria a mesma correlação, gente, que vocês fossem fazer cirurgia com alguém que não é cirurgião. Tá? Não, pode deixar que eu te opero aí. Eu fiz medicina, então eu vou lá e vou te operar.
Vocês deitariam pra alguém assim? Não, né? Mas por que a gente não sabe as coisas e quer ir lá fazer? Que é o que eu digo. Eu não domino peeling, eu não dou curso de peeling. Eu não domino microagulhamento, eu não dou curso de microagulhamento. Eu atualmente domino taping e eletroterapia, que sempre foi minha área. Mas hoje, eu desde 2013 só estudo taping. A grande diferença é que a primeira vez que eu vi taping na minha vida foi em 1988, quando um monte de gente não tinha nem nascido ainda. E eu já era formada em educação física. Então, eu entrei no meu primeiro centro cirúrgico há 22 anos atrás, na clínica Artanis, com o Dr. Jorge Vitali, que é um cirurgião plástico aqui de Campinas. Então, assim, eu não tô falando de algo que eu acho que eu conheço, que eu penso que eu conheço, que eu tô fazendo há 1 ano, 2. Eu tô falando de algo que nesses 31 anos de profissão que eu tenho, ele já faz parte da minha vida há 22. Então, o domínio da minha ferramenta, ele é muito importante. Por quê? Porque eu não posso ensinar prática ou só por embasamento científico. Professor de bunda artigo não serve. Professor só de prática clínica não serve. Funcionou em mim, eu vou ensinar. Flor, a tua pele, a tua idade, o teu metabolismo, a tua alimentação, tudo isso é diferente de N outras pacientes que vão aparecer na tua frente. E aí, assim, ó, a gente erra, mas a gente tem que errar não porque a gente não sabe nada e experimentou, fez experimento. A gente erra porque mesmo sabendo muito, alguma coisa fugiu do controle e a gente erra. Agora, se a gente ainda não souber nada e errar, daí ficou bem complicado, né? Daí ficou bem complicado. Errar porque eu sou irresponsável, errar porque eu sou inconsequente, ficou complicado. Errar porque eu estudei muito, fiz tudo certo e alguma coisa saiu do controle, ok? Vai acontecer com todos nós humanos. Eu, o médico, vocês, todo mundo, a gente erra. Mas eu tenho que tentar errar o mínimo possível. O piloto do avião erra. Mas eu não vou dar uma cabine de um avião para uma pessoa que é motorista de moto, né? Isso não faz parte. Então, a gente tem que começar a ser consciente do taping como uma ferramenta, da mesma maneira que eu já comentei com vocês da criolipólise, da mesma maneira que a gente viu acontecer. Quantas queimaduras de criolipólise a gente viu acontecer por gente que não tinha experiência e saiu locando máquina e colando. A gente erra com o jato de plasma? Quantas? A gente erra com microagulhamento? Quantos? Agora, se a gente, além de tudo, não estuda, aí a possibilidade de errar é muito maior. Então eu tenho que ter essa autoanálise de entender exatamente tudo que tá ali. Quando a gente vira para uma pessoa e diz assim, tu sabe que tem peles que tem até 23 camadas córneas? As pessoas arregalam o olho assim, ó. Como assim? Eu achava que era só uma. Não é conhecimento. Eu não sei o que está sendo usado na anestesia no paciente. Sim, eu tenho que saber. Eu, sexta-feira, perguntei, que líquido marrom é esse que tu tá botando aí que eu nunca vi botarem numa cirurgia? Então, não é vergonha perguntar e querer aprender. Vergonha é achar que sabe tudo e querer fazer tudo. Porque ninguém sabe tudo. Alguns sabem mais, outros sabem menos. Quando eu disse que eu não conhecia nada de explante, que eu nunca tinha visto, ela, sabendo que eu ia a Curitiba, me ofereceu, falou com o doutor e me ofereceu que eu teria a possibilidade de ir lá ver e conhecer. Isso é crescimento mútuo. Isso é crescimento. Sou eu, professora, que tenho um pouco mais de experiência ajudando vocês. E quem tem mais experiência que eu me ajudando também. Essa é a troca bacana. Essa é a troca legal, onde eu ajudo e eu recebo ajuda. E isso sempre é feito com muita humildade. E é o que eu sempre digo para vocês, os grandes professores são extremamente humildes e generosos. São pessoas generosas, humildes, simples, dispostas a ensinar. Quando a pessoa tem um ar de arrogância, de superioridade, normalmente ela é insegura. Ela não domina aquilo que ela tá ali pronta para ensinar. Então, a gente tem que começar a olhar com responsabilidade do que eu sei para ensinar, do que eu sei para aprender, do que eu não sei para aprender e do que eu não sei também para ensinar e de onde eu erro e por que o meu erro tá acontecendo. À medida que eu começo a ter essa visão, esse posicionamento de mim dentro do centro cirúrgico, quem vai me ajudar no quê? A coisa fica muito mais tranquila e humana por causa da minha responsabilidade. Então, falar de transoperatório, ele dá problema? Dá muito problema.
problema. E eu vou dizer para vocês que 99% dos problemas são de quem colocou e 1% é de quem colocou que não ensinou o paciente a cuidar. Mandou o paciente lá secar com o secador. Não, a ásia não é uma síndrome reconhecida ainda pela Organização Mundial da Saúde, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos, assim. Ai, porque a ásia? Não tem muita coisa a ver com isso, não, tá? Porque o explante pode ser originado principalmente do encapsulamento, da capsulite, e principalmente das capsulites de Baker 3 e 4. Além, por exemplo, uma síndrome de Linguini ou uma ruptura da prótese. Então, o explante, ele vem disso também, e não necessariamente da ásia, porque a ásia ainda não está 100% configurada. Então a gente também não pode sair falando as coisas que os blogueiros falam, né? A gente sabe que blogueiro e quem tem seguidor de Instagram não é parâmetro para ninguém, né? Parâmetro para as pessoas é currículo Lattes. Parâmetro para as pessoas é as apresentações em congressos internacionais. Esses deveriam ser os nossos parâmetros.